Já tem uma amostragem que estão abaixo para começar novamente essa partida, nesse trabalho que está começando o seu. Boa noite. Boa noite. Pois é, são dois tempos totalmente distintos de jogo, né? E esses atletas conseguiram produzir um primeiro tempo muito bom. Para 2 dias de trabalho, a gente conseguiu mudar muitos comportamentos defensivos, ter muitas recuperações da bola no campo de ataque. O adversário buscou variações, ainda assim a gente conseguiu neutralizar a maior parte delas. Construímos ali uma vantagem no placar. Conseguimos também ter controle da bola, mudar muito o ponto de ataque, ter variações ofensivas, e já mostramos um sinal de queda no final do primeiro tempo. Perdemos um pouco da agressividade com a bola, perdemos um pouco da objetividade com a bola, e mostramos algumas deficiências em defender algumas bolas que a equipe do Aliança colocou em profundidade ou bolas diagonais, e já serviu de aviso para o segundo tempo, né? No segundo tempo, a gente volta com um certo domínio e presença ofensiva, e o adversário ajustou algumas subidas de pressão quando a gente trabalhava a bola, principalmente entre os zagueiros, e a gente teve dificuldade de dar sequência e fluir nesse jogo. Tivemos algumas chegadas ainda no último terço ou na área, mas começamos também a querer entrar com bolas longas contra uma equipe que já estava com uma linha de 5 baixa, e mesmo perdendo, explorando o contra-ataque. E sofremos diversos contra-ataques, e isso gerou desgaste, e estávamos muito expostos e com risco de sofrer o primeiro, e depois sofremos o primeiro, o segundo gol, já em transições do adversário. Isso fez com que a gente... Acho que subestimar o adversário nunca aconteceu. A gente sabia da qualidade do adversário, e nós, jogadores, estamos trabalhando todo dia para não acontecer esse tipo de situação. Nós estávamos com o jogo controlado, o jogo praticamente estava na nossa mão, e acabou que não soubemos lidar com o jogo, acabamos tomando um gol, e o segundo gol acabou trazendo uma pressão maior para a gente, talvez pelo jogo que a gente fez domingo, principalmente o primeiro tempo. Foi uma grande partida, aí tudo que aconteceu, óbvio que pode ter um pouquinho ainda de resquício disso, mas eu acho que todos os jogadores têm trabalhado muito, têm se esforçado demais. O primeiro tempo que a gente fez aqui foi muito bom, com muita coisa para melhorar, mas foi um primeiro tempo que a gente conseguiu o resultado. Eu acho que o principal, acho que a gente não soube manter, acabou que a gente caiu muito no segundo tempo, mas agora é trabalhar, não dá pra gente ficar se abatendo com isso. Agora é outra competição muito difícil que vai começar, e pela qualidade que tem o elenco, a gente pode estar muito melhor. Seabra aqui, boa noite. Durante o jogo a gente viu 2 jogadores sendo vaiados, durante a partida inteira praticamente. O Neres pegava na bola vaias, e especialmente depois do segundo gol do Aliança, o Rafael foi muito vaiado, foi nominalmente xingado, o Anderson foi pedido pelas arquibancadas. Como administrar a situação do Rafael Cabral? Essa é uma situação que o treinador administra, ou que transcende o seu papel e é administrada também pela diretoria do clube? A gente administra dentro da comissão técnica, né? O Rafael Cabral é um atleta muito maduro e ciente da falha que cometeu, né? Aquele momento acabou tendo um peso maior no jogo, mas a consequência foi clara. A gente teve muitas outras falhas em outros momentos e que a gente não sofreu a consequência, tá certo? O Rafael Cabral é um jogador que em muitos momentos nos ajudou e foi decisivo a nosso favor. Então a gente entende que a gente precisa contar com todos, a gente precisa recuperar todos. É claro que essa falha aconteceu, e teve outras falhas que a gente vai trabalhar também em cima, que talvez não fique tão evidente nesse momento para a imprensa, para a torcida, mas que a gente sabe que também poderiam ter sido decisivas a favor do adversário em algum momento, e que a gente tem que trabalhar, tá certo? Eu acredito muito na palavra consistência, né? E para a gente tomar qualquer atitude no sentido de decisões de meritocracia, a gente tem que pensar na consistência do desempenho positivo ou negativo, colocar na balança e ser muito sóbrio e justo nesse momento, tá certo? Então, é claro que esse momento, o calor do jogo influencia demais, né? Mas a gente tem que lidar com sobriedade, a gente tem que principalmente municiar, orientar, incentivar e também cobrar
mas a gente vê no jogador um atleta consciente, altamente profissional, né? E que tem boas práticas, que tem uma boa mentalidade de trabalho, e assim como é a mentalidade de trabalho que eu vi no grupo quando eu cheguei. Então, eu entendo que o grupo consegue, nesse momento, dar sustentação para aquele guerreiro que está um pouco mais ferido, tá certo? E existe uma confiança mútua e recíproca muito grande entre os jogadores. Eu tive 2 dias de contato e eu pude perceber o quanto já existe de facilidade de entendimento, de comunicação, de cumplicidade, de sentimento compartilhado, tá certo? Então, a perspectiva daquilo que a gente pode construir, ela é muito boa. Agora, a gente tem que aprender com os nossos erros, com os nossos acertos, e o grande desafio a partir daqui principalmente nesses pontos que foram cruciais, a gente mostrar a evolução, para que a gente fique mais forte, para que a gente não tenha fragilidade, para que o próximo adversário não possa explorar essas situações. 2 perguntas. William, para você primeiro. O primeiro tempo do Cruzeiro foi praticamente perfeito, vocês construíram os 3 gols com jogadas trabalhadas, todo o time quase tocando a bola, e com jogadas treinadas também, né? A bola parada, o cruzamento, sempre buscando o Pereira, sempre buscando abrir espaço. E quando tomam os 3 gols, praticamente todos vêm de uma origem de uma falha individual. Como é que vocês administram isso no vestiário? Se há cobrança de todos em relação às falhas, ou se há apoio? E ao Seabra, o Cruzeiro está próximo de começar o Campeonato Brasileiro, e você viveu um momento muito ruim aqui com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Você viu o Cruzeiro brigando contra o rebaixamento, e se o Cruzeiro não quiser repetir isso, ele precisa de não repetir o que fez hoje, ele precisa de não sofrer empates, viradas em casa quando está ganhando. O Mineirão tem que ser uma força. Como mudar isso em tão pouco tempo para o início do Brasileiro, e se a troca de peças, a troca de jogadores pode ser uma dessas mudanças? Obrigado. Cara, sobre as falhas, eu acho que eu poderia falar que o Rafa acabou salvando a gente, e muitas vezes final de jogo, ano passado principalmente, então eu não tenho nada de falar do Rafa. A posição de goleiro é complicado, porque é uma falhazinha que acaba caindo tudo na cabeça dele, mas não foi. Eu acho que é uma falha coletiva, nós todos sabemos da responsabilidade que é vestir a camisa do Cruzeiro. E a falha não foi só do Rafa. Eu acho que o time como um todo falhou, e a gente sabe disso, a gente assume a nossa responsabilidade. Para a bola chegar no Rafa, teve falhas antes, então acho que a gente não vai culpar ninguém aqui. O Rafa é um profissional, eu acho que todo mundo sabe, um cara que se dedica demais, um cara que está sempre trabalhando, e tenho certeza que ele vai ajudar muita gente ainda. E não só o Rafa, todo mundo, acho que errou, e agora é deitar, descansar, ver onde a gente errou, porque a gente não vai botar para baixo do travesseiro e não aconteceu. Aconteceu, todo mundo falhou, e agora é a gente assumir a responsabilidade. Vai ser difícil, pressão, mas o nosso grupo tem muitos jogadores experientes que vão ajudar os jovens também, e tenho certeza que não está tudo errado. Eu acho que a gente fez muita coisa boa, não só hoje como no Campeonato Mineiro também. Então é continuar com as coisas boas e melhorar as coisas que a gente vem falhando. Ô, Seabra, você falou... Eu não tenho a resposta. A gente viveu, sim, no ano passado, um momento muito difícil. Porém, naquele período que eu tive, não foi um momento tão ruim, não foi um momento muito ruim. Porque a gente trabalhou bastante, a gente aproveitou cada minuto, a gente fez uma força-tarefa, e a cada jogo a gente teve evolução. Então, eu acredito muito nos processos de trabalho que a gente tem, na metodologia de trabalho que a gente tem, e na nossa capacidade de desenvolver os comportamentos, as habilidades, a qualidade de jogo entre um jogo e outro. Isso é linear, isso não é linear. O futebol não é linear. Depende do confronto com o adversário, depende de uma série de circunstâncias que a gente busca influenciar, mas não tem um controle absoluto sobre isso. Mas é muito possível de se elevar o nível de jogo da equipe e de ser competitivo desde o início do campeonato. Certo? Então, a gente vai se basear no quê? No trabalho. Ô Seabra, ano passado você assume ao lado do Autori, e vocês batem muito na tecla da parte psicológica, né? E esse ano a gente já viu o Cruzeiro em alguns momentos frágil psicologicamente, hoje especialmente isso.
talvez não fosse hoje o momento ideal para que pudesse mexer na equipe, levando em consideração a fase de alguns jogadores, Rafael Cabral, por exemplo, Neres, que antes da bola começar a rolar aqui no Mineirão, a gente já via a torcida já na bronca com os jogadores. Enfim, não era o momento de mexer, e a ideia principal sua e da comissão pensar mais na parte psicológica mesmo e tentar recuperar esses jogadores, ou tentar mexer com as peças que tem? Na verdade, a nossa ideia era permitir a esses jogadores que se recuperassem, né? Se é que realmente teve um desempenho ruim ou não, mas se recuperassem como grupo, porque acabaram de vir uma perda de uma final que foi dolorosa, tá certo? Então, nesse momento, todos mereciam uma oportunidade de dar uma resposta enquanto equipe, independente do desempenho individual ou da torcida estar mais ou menos insatisfeita com algum jogador especificamente. Era uma oportunidade de encontrar novamente o Mineirão, a sua torcida, uma competição importante que a gente lutou muito para conseguir a vaga nela ano passado, e esses jogadores terem a oportunidade de dar uma resposta, porque, querendo ou não, eles enfrentaram uma grande equipe também no final do Campeonato Mineiro e estavam vencendo 3-2, tendo sido transcorrida a maior parte da disputa, né? Então, é claro que existe a tristeza e aconteceram situações que permitiram ao adversário ser campeão, mas esses jogadores também vinham construindo e trabalhando com mérito. E aí tem um jogo em casa, e eu acabei de chegar, e como eu falei na entrevista coletiva, o meu copo está vazio. Eu tenho que avaliar e julgar e ser justo pelo que eu estou vendo a partir do momento que começa a minha interação com os jogadores, e eu não posso avaliar pelo que estava acontecendo antes. Então, a partir de agora, a gente corrige as questões táticas, coletivas, faz os acertos individuais e vai avaliando o mérito individual, e à medida que for necessário, as trocas vão acontecer para o bem do desempenho coletivo, quando elas forem realmente necessárias. Obrigado, Seabra. Obrigado, William.